Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaline, sou professora de Biologia do Grupo A Prova GT e juntos nós vamos responder a prova do PSS-1 da UEPG. Mas antes, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, pois é muito importante para a gente. Vamos lá? A primeira questão de Biologia corresponde à questão 16 da prova e ela vai abordar o assunto da bioquímica. Vamos lembrar um pouquinho sobre o que fala esse assunto? Então, a bioquímica, ela explica a composição dos seres vivos. E essa composição, ela pode ser formada por compostos inorgânicos e orgânicos. Nos compostos inorgânicos, nós temos a água e os sais minerais, e nos compostos orgânicos são 5. Os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos. A afirmativa número 1 diz assim: o DNA e o RNA compõem os ácidos nucleicos. Enquanto o DNA tem função de armazenar e transmitir as informações genéticas, os principais tipos de RNAs estão envolvidos na síntese dos polipeptídeos, ou seja, das nossas proteínas. Tá verdadeiro, gente. E outra questão que é muito importante vocês lembrarem são as principais diferenças que nós encontramos no DNA e no RNA. Nessa imagem, a gente já consegue perceber que uma das principais diferenças é na sua estrutura, ou seja, o DNA tem fita dupla e o RNA tem fita simples. O nucleotídeo que é exclusivo do DNA, nós chamamos de timina. Já o nucleotídeo que é exclusivo de RNA se chama uracila. E outro ponto muito importante é no açúcar presente no nucleotídeo. O açúcar que compõe o nucleotídeo do DNA, começa com D, se chama desoxirribose. E do RNA começa com R, se chama ribose. Afirmativa número 2. Na classe dos lipídios, os fosfolipídios contêm 2 camadas de ácidos graxos e uma cabeça com um grupo fosfato. As membranas biológicas usualmente contêm 2 camadas de fosfolipídios. Então, se vocês olharem nessa imagem, está representado um fosfolipídio. Na sua cabeça, nós encontramos esse grupo fosfato e a cabeça do fosfolipídio, ela vai apresentar um caráter polar. Então, nós chamamos ela de cabeça hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade com a água. Já a sua cauda, ela é formada por 2 sequências, de ácidos graxos e ela vai apresentar um caráter hidrofóbico por ser apolar. Então, por apresentar essas 2 afinidades, nós dizemos que a bicamada de fosfolipídio apresenta um caráter anfipático. Tudo bem? Então, também está correto. Afirmativa 4. A glicose faz parte dos grupos das proteínas e está presente na estrutura da fibra muscular. Cuidado! A glicose, ela é considerado um carboidrato. Então, vamos lembrar um pouquinho dos grupos dos carboidratos. Os carboidratos, eles podem ser classificados em monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeos. A glicose, ela é um monossacarídeo formados por 6 carbonos. Então, a gente diz que ela é uma exose, muito importante aí para dar energia para o nosso corpo. Já as proteínas que são formadas aí na estrutura da fibra muscular, nós temos que lembrar que são a actina e a miosina. Tudo bem? Então, falso. E a afirmativa número 8, a celulose faz parte do grupo dos glicídios com função de reserva energética e é comumente encontrada nas células animais. Temos vários erros encontrados nessa questão. Por quê? Porque sim, a celulose ela é classificada como um glicídio, como um carboidrato, na configuração dos polissacarídeos. Porém, a celulose ela vai ter uma função estrutural presente principalmente na parede das células vegetais. Tudo bem? Então, vamos lembrar um pouquinho dos polissacarídeos. Nós temos 4 grupos importantes de polissacarídeos. Quais são eles? Celulose e quitina. Esses 2 aqui têm função estrutural. A celulose lá na parede celular dos vegetais e a quitina tanto na parede celular dos fungos quanto no exoesqueleto presente nos artrópodes. E nós temos 2 polissacarídeos com função energética, que é o amido
e o glicogênio. O amido, ele é a principal forma de reserva energética das plantas e o glicogênio é a principal forma de reserva energética dos animais e dos fungos. Tudo bem? Questão 17. Essa questão, ela vai abordar as principais características da célula animal e vegetal. Tudo bem? Então, isso é um assunto muito importante para vocês saberem para o PSS 1. Então, nesse esquema aqui, está representado, né, uma célula animal e uma célula vegetal. Tudo bem? Afirmativa 1. Ambas as células representadas são eucarióticas, visto que, entre outras características, apresentam um núcleo delimitando pela carioteca. Gente, vamos lembrar um pouquinho as principais diferenças entre célula procarionte e célula eucarionte. Isso é uma questão muito importante para vocês saberem, tá? Eu gosto muito de pegar o nome para ajudar o que significa. Por exemplo, célula procarionte. O prefixo pro significa antes. Carionte vem da carioteca, que é uma membrana que vai envolver o núcleo. Então, esses seres surgiram antes do aparecimento da carioteca. Então, significa que o seu DNA ele ficava solto no citoplasma, tudo bem? O principal representante dos procariontes são as bactérias. Já as células eucariontes, o prefixo eu significa verdadeiro. Então, significa que essas células apresentam uma carioteca verdadeira, um núcleo verdadeiro. E isso foi um ganho evolutivo muito grande para essas células, pois agora o material genético fica protegido dentro do núcleo. Além disso, nas células eucariontes surgiram organelas que agora têm a divisão de tarefas que deixou essa célula muito mais eficiente e muito mais complexa. Tudo bem? Os principais exemplos das células eucariontes temos a célula animal e célula vegetal. Afirmativa 2. O DNA presente no interior do núcleo de ambas as células representadas se encontram associadas a proteínas estonas. Verdadeiro, gente. As proteínas estonas, elas vêm aí para auxiliar no funcionamento do DNA. Afirmativa 4. As células animal e vegetal têm em comum as seguintes organelas: complexo golgiense, parede celular, vacúolos, mitocôndrias e cloroplastos. Errado, gente. Cuidado. Eles gostam muito de abordar as diferenças entre a célula animal e vegetal, tá? Então, vocês precisam saber o que existe em uma célula que não tem na outra. Por exemplo, na célula vegetal, nós temos 3 estruturas principais que estão ausentes na célula animal. Quais são elas? Parede celular formada por celulose, um vacúolo muito grande que ocupa quase a totalidade do citoplasma, que vai ter função de regulação osmótica, e os cloroplastos, que têm função de fotossíntese, que os tornam organismos autótrofos porque produzem seu próprio alimento. Tudo bem? Afirmativa 8. O citoesqueleto é encontrado no citosol das células animais e vegetais, formando um complexo estrutural de túbulos e filamentos proteicos. Verdadeiro, gente. Lembrem que o citoesqueleto, ele vai auxiliar a dar forma e estrutura para a célula, além de promover os movimentos, né, celulares. Ok? Questão 18. Vamos lá? Em relação às características das organelas membranosas, mitocôndria e cloroplasto, assinale o que for correto. Pessoal, essas duas organelas, eles gostam muito de cobrar, porque elas promovem processos muito importantes para a célula. Por exemplo, a mitocôndria, ela tem função de respiração intracelular, ok? Então, o processo de respiração gera energia, produção de ATP para a célula, e isso é muito importante para desempenhar as suas atividades. Já o cloroplasto está presente apenas nas células vegetais e ele é muito importante para o processo de fotossíntese, onde a planta consegue absorver água e gás carbônico do ambiente e transformar esses compostos em glicose, em alimento para ela. Tudo bem? Então, afirmativa 1. Presença de DNA próprio no seu interior. Verdadeiro, gente. Essas duas organelas, elas são diferenciadas das outras justamente por apresentar um DNA próprio.
E esse DNA próprio, ele apresenta uma forma circular que é muito semelhante ao DNA das bactérias. 2. Presença de ribossomos semelhantes aos das bactérias no seu interior. Verdadeiro, gente. Elas possuem seus ribossomos próprios e esses ribossomos apresentam um tamanho e uma estrutura muito semelhante aos ribossomos das bactérias. 4. Tem capacidade de se duplicar independente da célula onde se encontram. Verdadeiro. Elas possuem capacidade de autoduplicação, porém elas não são totalmente independentes da célula ainda. Elas dependem de algumas funções do núcleo para conseguir executar a sua função corretamente. Tudo bem? E 8. Suas origens na célula eucariótica são explicadas pela teoria endossimbiótica. Gente, essa teoria ela é muito importante porque ela explica o seguinte. Ela acredita que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles eram procariontes primitivos que passaram a se associar a eucariontes primitivos e ambos passaram a viver aí em simbiose, tá? É o nome da teoria. Ela invaginou, ela entrou numa célula eucariótica e os dois passaram a viver em simbiose, em benefício mútuo para ambas as partes, tá? Claro que essa teoria, gente, ela é explicada por várias evidências, tudo bem? Algumas evidências foi destacada nessa questão, tá? O DNA circular é muito semelhante à estrutura dele, tanto nessas organelas quanto das bactérias. O tamanho é muito semelhante, ok? Elas conseguem reagir a alguns antibióticos, sofrer com alguns antibióticos. Então, existem várias evidências que dão suporte para essa teoria endossimbiótica aí, ok? Questão 19. A questão 19 abordou o assunto da histologia, que estuda os tecidos do nosso corpo. Então, vamos lembrar um pouquinho quais são esses tecidos. Nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o nervoso e o muscular. Tudo bem? Essa questão abordou a parte do tecido epitelial, principalmente o epitélio glandular. O epitélio glandular possui células especializadas na produção e na eliminação de substâncias necessárias ao organismo. As glândulas podem ser classificadas em exócrinas, endócrinas e também mistas, ou chamadas de anfícrinas. Tudo bem? Então, vamos lembrar um pouquinho do que aborda essa parte das glândulas. As glândulas exócrinas, elas produzem a sua secreção e a lançam ou para fora do corpo ou para alguma cavidade do corpo. Tudo bem? Então, exemplos de glândulas exócrinas: glândulas lacrimais, glândulas salivares, glândulas sudoríparas, glândulas mamárias. Já as glândulas endócrinas, elas produzem uma substância que obrigatoriamente precisa ser hormônio, ok? E esse hormônio vai ser lançado para dentro do corpo, ou seja, para dentro da nossa corrente sanguínea, para dentro dos vasos sanguíneos. Tudo bem? Então, afirmativa número 1. As secreções liberadas pela glândula 1 são denominadas hormônios. Preste atenção nessa representação aqui da glândula 1. Se vocês observarem, essa glândula 1, ela manteve um ducto de contato com o epitélio que a originou. Então, isso significa que as suas produções, as suas secreções, vão ser lançadas ou para fora do corpo ou para alguma cavidade corporal. Por exemplo, a boca. Ok? Então, essa glândula representada em 1 está representando uma glândula exócrina. E as substâncias, as secreções produzidas pelas glândulas exócrinas, no caso, não são hormônios. Tudo bem? 2. 1 corresponde a uma glândula exócrina. Verdadeiro. Só olhar que ela manteve esse ducto de contato com o epitélio. Quando ela perde esse ducto de contato, daí ela vai formar uma glândula que nós classificamos como endócrina. 2. Corresponde a uma glândula endócrina? Sim, pois a gente não observa esse ducto de contato com o epitélio. E 8. A glândula 2 libera sua secreção através do ducto. Falso, gente. Ela não manteve esse ducto de contato. No caso, ela perdeu durante a sua criação. Então, ela vai liberar a sua produção, a sua secreção, que no caso são hormônios, diretamente aí na corrente sanguínea. Ok?
E a última questão de biologia é a questão 20. Ela vai abordar aí o processo de fecundação, ok? A fecundação é resultado da fusão da membrana plasmática do gameta masculino ao do gameta feminino e da posterior união dos núcleos e dos gametas. Sobre a fecundação em humanos, assinale o que for correto. Galera, quando falar de fecundação, obrigatoriamente eles vão cobrar o local onde acontece esse encontro dos gametas. E se vocês olharem aqui nessa imagem, está representado o útero, a porção da tuba uterina, tudo bem? E os ovários. Vamos lembrar um pouquinho a função de cada um. Gente, os ovários, ele é uma glândula que tem a função tanto de produzir hormônios, progesterona e estrogênio, quanto produzir o gameta feminino, que é o ovócito secundário. Tudo bem? Quando esse ovócito secundário ele está pronto, vai acontecer o processo de ovulação, ou seja, ele vai ser liberado nessa porção distal da tuba uterina. E é nessa região distal aqui da tuba uterina que acontece a união do gameta masculino e feminino, ou seja, do espermatozoide e do ovócito secundário para a formação do nosso zigoto, que é a primeira célula de todo ser vivo. Tudo bem? Então, qual é o local que acontece a fecundação? É aqui, gente, na porção distal da tuba uterina. Tudo bem? Depois que formou o embrião, ele vai migrar, né, em direção ao útero, onde vai acontecer a implantação, ou também chamado de nidação. E é no útero que ele vai acontecer todo o processo do desenvolvimento embrionário. Então, afirmativa 1. O encontro do espermatozoide com o ovócito ocorre nos ovários. Falso. O encontro acontece nas tubas uterinas. Nunca esqueçam disso, tá? 2. O espermatozoide deve atravessar a camada de células foliculares, também denominada de corona radiata. Observe essas células aqui, tá? Que protegem e envolvem o ovócito secundário. E a zona pelúcida, para poder se aproximar da membrana plasmática do gameta feminino. Então, gente, observem que aqui está representado um espermatozoide. Nessa região bem em vermelho, bem na parte, né, distal da cabecinha do espermatozoide, a gente chama de acrossoma. Esse acrossoma, ele vai conter enzimas digestivas que vão acabar quebrando, destruindo essas células da corona radiata, justamente para que esse espermatozoide consiga acessar o ovócito secundário para ocorrer a fecundação. Tudo bem? A zona pelúcida, ela é essa região mais proximal aqui, ó, do ovócito secundário, que também ele precisa atravessar para acessar a membrana plasmática do ovócito. Então, está correto. 4. O ovócito completa a segunda divisão meiótica somente se ocorrer a fecundação. Verdadeiro. Tanto que nós usamos o termo, né, do gameta feminino como ovócito secundário. Por que ovócito secundário? Porque é ele que é fecundado pelo espermatozoide. E após a fecundação, esse ovócito secundário ele finaliza a meiose 2, forma o óvulo e o corpúsculo polar, para daí haver a junção dos núcleos. Então, gente, quem é fecundado é o ovócito secundário, justamente porque ele ainda não terminou a meiose 2. Ela só irá ser finalizada caso ocorra a fecundação. E 8. A liberação das enzimas presentes nos grânulos corticais do ovócito altera a zona pelúcida, impedindo a entrada de outros espermatozoides. Então, gente, esse é um processo fisiológico muito importante, justamente para impedir que outros espermatozoides acessem, entrem e fecundem também esse ovócito secundário. Então, a partir do momento em que um espermatozoide atravessa essa zona pelúcida e consegue penetrar nesse ovócito secundário, ocorrendo a fecundação, é como se o ovócito secundário fechasse a portinha. Tá? Tem uma mudança, né, na composição dessa zona pelúcida, onde nenhum outro espermatozoide consegue atravessar. Tudo bem? Então, isso é muito importante para retomar a diploidia da célula e não há nenhum erro aí genético em relação aos números de cromossomos. Ok? E com isso, nós encerramos a resolução da prova do PSS 1.
Eu espero ter ajudado vocês, mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem nos enviar no e-mail aprovasdt@gmail.com e eu convido vocês a participar, nos acompanhar do nosso Instagram, @aprovagt, que lá tá recheado de várias dicas que vão ajudar vocês. Tudo bem? Eu estou imensamente feliz por você ter chegado até aqui no vídeo e eu desejo uma boa prova para vocês, ok? Contem com a gente sempre que precisar. Um beijo, até mais!